Uma boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida essa noite. Você que tem a sua Bíblia, abra ela comigo aí, no livro de Neemias. Vamos iniciar o capítulo 9 hoje. Neemias, capítulo 9. Louvado é o nome de Jesus. Neemias, no capítulo 9. O tema da nossa mensagem de hoje é o quebrantamento do povo e a exaltação de Deus. Vamos falar sobre quebrantamento e exaltação. Se você pudesse assentar rapidamente, para nós fazermos a leitura do texto. Neemias, no capítulo 9. Se você não tiver Bíblia, acho que hoje vai funcionar aqui, né? Já vai dar tudo certo. Vai estar aqui o texto, se você não tem Bíblia. Se você tiver sua Bíblia, abra ela e permaneça com ela aberta no texto. Neemias, no capítulo 9, nós vamos ler dos versos 1 a 15. Amém? Acompanhe comigo a leitura. Diz assim: No dia 24 deste 7º mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum. Vestiam pano de saco e traziam terra sobre a cabeça. Os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, durante uma quarta parte do dia. E durante a outra quarta parte do dia, fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: Levantem-se e bendigam o Senhor seu Deus, de eternidade a eternidade. Então se disse: Bendito seja o teu nome glorioso, que ultrapassa todo bem-dizer e louvor. Só tu és Senhor, fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que há neles. Tu conservas todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que escolheste Abraão, e o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel diante de ti, e com ele fizeste aliança, para dares à descendência dele a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus, e cumpriste as tuas promessas, porque és justo. Viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o clamor deles junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra Faraó e seus servos, e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os que trataram com arrogância, e assim adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Dividiste o mar diante deles, de maneira que o atravessaram em terra seca. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Tu os guiaste durante o dia com uma coluna de nuvem, e durante a noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho por onde deviam seguir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Tu lhes deste a conhecer o teu santo sábado, e lhes deste mandamentos, estatutos e lei, por meio de teu servo Moisés. Quando estavam com fome, lhe deste pão dos céus, e quando estavam com sede, fizeste brotar a água da rocha, e lhes disseste que entrassem para tomar posse da terra, que com juramento prometeste dar a eles. Amém? Amém? Então hoje nós vamos falar sobre esses 15 versículos, sobre o quebrantamento do povo
e sobre a exaltação do Deus de Israel. Fazendo uma breve recapitulação aqui, nós encerramos o capítulo 8 no último domingo. No capítulo 8, a gente viu que o povo, após a construção, a restauração dos muros, Neemias então ele inicia um processo de restauração espiritual do povo. Então há um reavivamento. O capítulo 8 é um capítulo de reavivamento espiritual. E o que nós vimos é que o reavivamento espiritual, ele acontece por meio da palavra de Deus. Ele é produzido pela pregação. No capítulo 8 nós vimos que o povo se reuniu para ouvir a palavra. Eles ouviram a leitura, a explicação, a aplicação da palavra. E quando eles ouvem lá Esdras lendo, explicando e aplicando o texto, eles choram pelos seus pecados num primeiro momento. E depois eles se alegram diante de Deus por causa da misericórdia de Deus. Nós vimos que após eles terem um primeiro contato com a Escritura, os líderes, sacerdotes do povo, eles se reúnem com Esdras e eles começam a estudar a lei de forma mais precisa, de forma mais profunda. Eles descobrem que não celebravam a festa dos tabernáculos, voltam a celebrar a festa, voltam a fazer o que a palavra de Deus ordenava, e foi o que nós falamos domingo passado, conhecimento e obediência. Eles procuram conhecimento e se dedicam para obedecer aquilo que estava escrito. O povo de Israel, de Jerusalém, ele é restaurado espiritualmente. E aí nós vimos o quê? Que havia fome da palavra de Deus. O povo ele começa a pedir pela palavra. Eles queriam a palavra. Havia fome da palavra de Deus no meio do povo. Eles começam a estudar, a obedecer, e isso traz reavivamento, traz vida. Então o capítulo 8 falou muito sobre a questão do conhecimento da palavra, da leitura da palavra, da pregação da palavra, da aplicação da palavra. Falou muito sobre a questão da gente obedecer a palavra, porque a gente muitas vezes se atém muito no conhecimento e se esquece da obediência das Escrituras. O que nós vamos falar hoje aqui, dentro de tudo aquilo que a gente já falou, nós vamos ver que o povo, após conhecer a palavra, obedecer a palavra, o povo ele tem o seu coração num primeiro momento quebrantado. E aí nós vamos entender o que é essa palavra, quebrantamento, e como um quebrantamento acontece na nossa vida. Como nós nos tornamos quebrantados espiritualmente. No texto que lemos aqui, Neemias ele vai falar de duas coisas que são consequências do reavivamento espiritual por conta do conhecimento e da obediência da palavra: quebrantamento e exaltação de Deus. Então esses 15 versículos eles são divididos em dois pontos, e aqui nós vamos pregar o quebrantamento do povo e a exaltação de Deus, a adoração a Deus. Em primeiro lugar, então, o quebrantamento do povo. O que é quebrantamento? Você sabe? O que é ser uma pessoa quebrantada? O que significa a palavra quebrantamento? Na Bíblia, irmãos, preste atenção em mim, a palavra quebrantamento, ela traduz a palavra bíblica contrição. Então ela tem um significado mais ou menos assim, ela sugere algo que foi esmagado em minúsculos pedaços, tal como uma rocha que se tornou pó. Então o que é quebrantamento? É como uma rocha que foi implodida e virou em cacos. Quando a palavra de Deus ela é pregada a nós, e quando o nosso coração ele está aberto para a pregação da palavra de Deus, a palavra de Deus ela quebra o nosso coração. Ela faz com que o nosso coração se despedace diante de Deus, se torne em vários fragmentos, em vários pedaços, como uma rocha que se torna pó. O quebrantamento é o rompimento da nossa vontade pessoal e total rendição à vontade de Deus. Pastor, quem é uma pessoa quebrantada? É uma pessoa que ela abre mão da sua vontade e ela se rende totalmente à vontade de Deus. Quebrantamento é abrir mão da autoconfiança e da independência de Deus para se tornar dependente dele. Quem é uma pessoa quebrantada? É uma pessoa que ela não confia em si mesma, que ela não é independente de Deus, mas que ela se torna totalmente dependente do Senhor. O que é quebrantamento? É o amolecimento do solo do nosso coração, para que a palavra de Deus penetre e crie raízes. O que o quebrantamento faz? Ele quebra o nosso coração, para que a semente da palavra de Deus, quando semeada, ela penetre dentro do nosso coração. Ela crie raízes, ela possa germinar, e no seu tempo devido ela possa dar frutos. O quebrantamento, irmãos,
é algo que é extremamente necessário na vida dos filhos de Deus. Então veja bem, você pode achar que isso aqui não tem nada a ver com você. Isso aqui tem tudo a ver com você. O quebrantamento é algo extremamente necessário nas nossas vidas. Porque se não nos tornarmos quebrantados, nos tornamos orgulhosos. Sabe qual o oposto de quebrantamento? Orgulho. Uma pessoa que ela não é quebrantada, ela é orgulhosa. E uma pessoa orgulhosa, ela depende de si. O seu coração está duro para a pregação da palavra. A sua vida não é uma vida de arrependimento. Então, quando nós falamos de quebrantamento, nós estamos falando de algo que é essencial para a vida de um filho de Deus. Veja bem, nós precisamos ser um povo quebrantado. Porque se não formos quebrantados, nos tornaremos pessoas orgulhosas, pessoas de coração duro. Quando fala sobre quebrantamento espiritual do povo, Neemias ele vai falar que o povo volta do cativeiro. E ele vai falar sobre o quebrantamento desse povo que volta do cativeiro. Neemias ele vai falar 5 pontos extremamente importantes aqui a respeito do quebrantamento espiritual. 5 coisas importantes que nós precisamos compreender sobre o quebrantamento, sobre ter um coração quebrantado, sobre entender como acontece o quebrantamento nas nossas vidas. Neemias vai nos falar de 5 pontos importantes sobre o quebrantamento. O primeiro ponto, a primeira coisa importante sobre o quebrantamento passa pelo arrependimento diante de Deus. Por onde passa o quebrantamento de um coração? Passa pelo arrependimento diante do Senhor. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 9. No dia 24 desse 7º mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum, vestiam pano de saco e traziam terra sobre a cabeça. Veja bem, sabe o que está acontecendo aqui? Eles estão saindo da festa dos tabernáculos, no capítulo 8, aonde eles celebraram por 7 dias o Senhor, aonde eles adoraram a Deus por 7 dias, aonde eles estudaram as Escrituras por 7 dias. Sabe qual a consequência disso? Eles saem da festa e eles vão para o arrependimento. Eles dizem, nós precisamos jejuar. Nós precisamos proclamar um jejum de arrependimento. O povo ele caminha da festa dos tabernáculos para o jejum. O que o povo vai fazer? Vai se abster de comida. Vai abrir mão de se alimentar. Vai quebrar a satisfação automática dos apetites para se voltar para Deus. Eles entendem, olha, nós comemos bem todo esse tempo. Nós nos alegramos durante esses 7 dias. Agora é hora de nós nos abstermos de alimento. Agora é hora de nós nos voltarmos para Deus em jejum, em pranto e em arrependimento. O povo se abstém de comida. Eles jejuam. O povo ele jejuou e se cobriu de pano de saco, lançou terra na cabeça, que era um sinal. Toda vez que eles se humilhavam no Antigo Testamento, para se humilhar o que eles faziam? Eles botavam um pano de saco, eles jejuavam e eles lançavam terra sobre a sua cabeça. Isso era uma maneira de demonstrar que eles estavam se humilhando diante de Deus. E é exatamente isso que o povo vai fazer. Eles proclamam um jejum, eles se vestem de pano de saco e eles lançam terra sobre a sua cabeça. Isso era um símbolo claro de contrição, de arrependimento, de quebrantamento. Quando eles estão fazendo isso, eles estão dizendo, Deus, nós estamos aqui nos quebrantando diante de Ti. Nós estamos nos humilhando diante da Tua presença. Nós estamos reconhecendo o nosso pecado. É isso que eles estão fazendo. O povo, ele reconhece o seu pecado. Ele reconhece a sua condição pecaminosa. Ele reconhece o seu afastamento de Deus. Veja bem, irmãos, o capítulo 8, o capítulo 9 fala de reavivamento espiritual. E olhem para mim, reavivamento espiritual não começa com bagunça. Reavivamento espiritual não começa com emocionalismo. Reavivamento espiritual não começa com festa. Sabe aonde começa um verdadeiro reavivamento espiritual? Começa com choro, começa com humilhação, começa com quebrantamento diante de Deus. É aí que começa um verdadeiro reavivamento espiritual. Nós ligamos muito essa questão de avivamento, reavivamento, a bagunça, a barulho, a baderna. Só que a Bíblia fala de reavivamento sempre que fala de choro, fala de humilhação, fala de quebrantamento, fala de arrependimento. Porque ninguém vai ser reavivado espiritualmente sem arrependimento. Olha o que diz 2 Crônicas, capítulo 7, no verso 14.
2 Crônicas, bem conhecido o texto. Capítulo 7, verso 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus ele diz: olha, eu vou ouvir, eu vou perdoar e eu vou sarar, quando vocês clamarem, se humilharem, orarem, me buscarem e se converterem. Quando vocês se humilharem diante de mim, quando vocês clamarem, chamarem pelo meu nome, se humilharem diante de mim, orarem a mim, me buscarem, se converterem, então eu vou vir. E aí os seus pecados serão perdoados, aí vocês serão curados, aí a terra será sarada. Deus está dizendo: antes que eu faça algo, antes que eu reavive um povo, antes que eu reavive a vida de uma pessoa, é necessário que essa pessoa se humilhe diante de mim. Veja bem, irmãos, não podemos adorar ao Senhor plenamente sem antes reconhecermos a triste realidade dos nossos pecados. Sabe como nós vamos adorar Deus plenamente? Nos humilhando diante de Deus, reconhecendo quem nós somos. Dizendo para Deus: Deus, eu sou um pecador, os meus pecados são esses. A vida que eu tenho levado é essa vida. Aquele povo sai da festa e vai jejuar, irmão. Eles saem da festa e vão se humilhar diante de Deus. E aí nós temos que olhar para a nossa vida e perguntar: quando foi a última vez que nós que estamos aqui, que nós fizemos como esse povo, que nós proclamamos um jejum, que nós falamos para Deus: Deus, eu vou jejuar para que meu coração esteja quebrantado diante de Ti. Deus, eu vou jejuar para que o meu coração ele seja quebrantado diante da Tua presença. Eu vou jejuar em forma de humilhação. Quando foi a última vez que você jejuou? Quando foi? A última vez que você se absteve de comida para buscar mais de Deus? Quando foi a última vez que você jejuou para se quebrantar diante de Deus? Quando foi a última vez que você jejuou por causa dos seus pecados? Que você foi e disse a Deus: Deus, eu vou me colocar, eu tenho pecado contra Ti, e eu vou me abster de alimento aqui, Senhor, me humilhar diante de Ti, que o Senhor me perdoe, que o Senhor me livre desses pecados, que o Senhor me fortaleça para que eu não caia mais nesses pecados. Quando foi a última vez que jejuamos? Quando foi a última vez que buscamos a Deus em jejum, em oração, em humilhação? O povo de Israel, ele busca a Deus, ele vai a Deus em quebrantamento, em forma de arrependimento. O quebrantamento ele passa em primeiro lugar pelo arrependimento diante de Deus. Em segundo lugar, o quebrantamento ele passa pela separação de tudo que Deus condena. Então veja bem, há coisas que Deus condena. E sabe como nós vamos ter um coração quebrantado? Quando nós nos separarmos de tudo aquilo que Deus condena na sua palavra. Olha o que diz o versículo 2. A primeira parte apenas diz assim: os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros. Então eles proclamam o jejum, eles vestem pano de saco, eles lançam terra sobre a sua cabeça, e eles se afastam, se separam de todos os estrangeiros, de todos aqueles que não eram da mesma fé, de todos aqueles que não adoravam ao mesmo Deus. Sabe o que eles fazem? Nós estamos proclamando um santo jejum, nós estamos nos separando para Deus. E o que nós vamos fazer? Nós vamos também nos separar daquilo que nos separa de Deus. Nós vamos nos separar daquilo que Deus ele pede que a gente se separe. O quebrantamento ele passa pela separação de tudo que Deus condena. Quebrantamento envolve obediência. Para que a gente tenha um coração quebrantado, a gente vai precisar obedecer o que a palavra de Deus ensina. E abrir mão daquilo que Deus ele pede que abramos mão. O povo ele toma a decisão de deixar todos aqueles que não eram da linhagem de Israel. Eles tomam uma decisão: olha, aqui tem pessoas que não servem a Deus. O que nós vamos fazer? Nós vamos nos separar deles para nos consagrar ao Senhor. Nós vamos nos afastar deles para que a gente se consagre ao Senhor. Aqueles que não tinham se convertido ao judaísmo, eles não podiam participar dessa reunião. Eles não faziam parte do povo de Deus, eles não tinham a mesma fé. Eles não serviam ao mesmo Deus. Portanto, não havia comunhão entre o povo de Deus e o povo que não cria em Deus. E Deus ele sempre alertou isso. Quando Deus ele envia Israel para Canaã, Deus ele alerta para que eles não casem os seus filhos com as mulheres de Canaã.
para que eles não tenham aliança com o povo de Canaã, porque isso certamente corromperia a fé, faria com que os seus filhos, hora ou outra, se tornassem idólatras. Deus, ele condenava esse tipo de união, esse tipo de comunhão, porque não havia comunhão entre o povo de Deus e o povo que não cria em Deus. Veja bem, irmãos, o povo de Deus, ele se separou do mundo para se aproximar de Deus. Veja bem, se a gente quer se aproximar de Deus, a gente vai precisar se separar de algumas coisas. Se a gente quer buscar mais de Deus, quer viver uma vida consagrada a Deus, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. A gente vai ter que se separar do mundo, e não do mundo físico, mas das coisas que o mundo nos oferece, das coisas que o mundo ele nos entrega, porque não há, irmãos, comunhão fora da verdade. O problema aqui não era raça, não é que eles eram de uma outra raça, ou de um outro povo, o problema aqui era um problema teológico. Unir-se a outros povos era transigir a fé, era aceitar o sincretismo e era uma espécie de ecumenismo. Então, se eles se unissem a outros povos, se tornariam sincréticos, idólatras. A nação de Israel havia sido escolhida por Deus para ser um povo especial, separado das nações pagãs ao seu redor. Deus escolhe Israel. E Israel ele tinha um chamado de Deus para ser diferente, para viver separado, para viver uma vida consagrada. Israel era cercado de povos pagãos. E Deus ele dá uma ordem: não se misturem. Não assumam as mesmas práticas. Israel foi chamado para ser um povo especial, separado de nações pagãs. Olhe para mim, o povo de Deus hoje, a igreja de Jesus hoje, tem o mesmo chamado de Israel. A igreja, os cristãos, os crentes, eles têm o mesmo chamado. Veja bem, se você é um crente, você é propriedade especial de Deus. Deus te chamou para viver uma vida santa. Deus te chamou para viver uma vida separada deste mundo. Olha o que vai dizer 1 de Pedro, no capítulo 1, nos versos 15 e 16. Pedro está escrevendo aos crentes, e olha o que ele diz. Ei, som? Continuando. Olha o que diz 1 de Pedro, no capítulo 1, no verso 15. Pedro está escrevendo aos crentes. E olha o que ele fala do modo que os crentes devem viver. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Olha o que diz 1 de Pedro, no capítulo 2, no verso 9. Pedro vai dizer assim: vocês, porém, ele está escrevendo aos crentes, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Israel foi chamado para viver uma vida separada e santa. O povo de Deus, a igreja, os crentes, eles foram chamados para viver uma vida separada e santa. Somos chamados para ser santos como o nosso Senhor é santo. Somos uma nação santa, sacerdócio real. Somos um povo escolhido por Deus, amém? Amém? Você está na igreja, amém? Você não está na palestra, você pode dar amém aqui, amém? Somos chamados para isso, para viver uma vida santa. A pergunta que fica para nós: estamos buscando viver essa vida? Estamos buscando viver dessa forma? Nós somos chamados para viver de forma separada. A questão é, você tem buscado viver uma vida separada? Você tem buscado se separar de tudo aquilo, sejam coisas,
sejam pessoas, sejam ambientes. Você tem buscado se separar de tudo aquilo que te separa de Deus? Veja bem, tem pessoas que vão te separar de Deus. Tem coisas que vão te separar de Deus. E tem ambientes que vão te separar de Deus. Você é um crente chamado para viver uma vida separada. E sabe o que você, como um crente chamado para viver uma vida separada, deve fazer? Se separar de tudo aquilo que te separa de estar próximo de Deus. O que tem te separado de Deus hoje? Quais são as coisas que têm te separado de Deus hoje? Quem são as pessoas que têm te separado de estar mais próximo de Deus hoje? Quais são os ambientes que você tem frequentado que têm te separado de estar mais próximo de Deus hoje? O quebrantamento, ele passa pela separação de tudo que Deus condena na sua palavra. Em terceiro lugar, o quebrantamento, ele passa pela confissão de pecados. Olha o que diz ainda no verso 2. Na sequência do verso 2 diz assim: os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Quebrantamento passa pela confissão de pecados. Quando somos iluminados pela verdade, pela pregação da palavra, sabe o que a gente faz? A gente deixa de se justificar e a gente começa a confessar os nossos pecados. Amém? Somos iluminados pela verdade. O que acontece? A gente para de ficar se justificando. A gente para de ficar dando desculpa. E a gente reconhece os nossos pecados. A gente reconhece quem a gente é. A gente reconhece aquilo que está fazendo. Deixa eu falar algo para você. Quem é bom de justificativa é péssimo de arrependimento. Sabe, tem gente que é boa para se justificar. É péssimo para se arrepender. Péssimo. Quem é bom de justificativa é péssimo de arrependimento. Péssimo. Sabe, tem gente que sempre tem um mais. Eu fiz isso, mas é por causa disso. Não, você fez isso porque você é pecador. Reconhece que você é pecador. Fiz isso porque eu sou um pecador. Ninguém é culpado do que eu estou fazendo. Eu sou culpado. Fui eu que decidi fazer isso aqui. Só que muitas vezes a gente está encontrando uma justificativa para a nossa vida. E quem é bom de justificativa é péssimo de arrependimento. O maior sinal de arrependimento não é o quanto nos justificamos, mas é o quanto nós confessamos. O texto conhecido de Provérbios 28:13. Aquele que encobre as suas transgressões, ele jamais prospera. Jamais. Mas aquele que confessa o seu pecado e deixa, esse alcança a misericórdia de Deus. Então, quanto mais nós estivermos dispostos a confessar, mais isso vai apontar para um genuíno arrependimento. Você nota que eles dizem assim, eles se colocam em pé e eles fazem confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Então eles pedem perdão pelos pecados deles, mas eles também pedem perdão pelos pecados dos seus pais, pelas iniquidades deles. Ou seja, a responsabilidade ali é coletiva. A culpa era comunitária. E eles entendiam isso. Então eles confessam o seu pecado e oram pelos pecados dos seus pais. Veja bem, como igreja, irmãos, nós não podemos nos isolar. Nós precisamos lembrar que igreja é uma família. Isso é a igreja, é a família da fé. E como igreja nós não podemos nos isolar. Nós precisamos lembrar que somos uma família, que somos um rebanho e que somos um corpo. Isso é a igreja. A igreja é uma família, é um rebanho e é um corpo, e nós não podemos nos isolar. Quando um membro sofre, o que a Bíblia diz? Que todos os outros membros do corpo sofrem. Que quando um membro padece, todos se entristecem com ele. Que quando um membro cai, o que deve acontecer? Ele deve ser corrigido. A Bíblia ensina sobre isso. Quando um membro sofre, todos se entristecem com ele. Quando um membro cai, os outros devem corrigi-lo. Como? Com espírito de brandura. Então qual o procedimento dentro que deveríamos ter? Se o irmão está triste, se o irmão está sofrendo, nós como corpo deveríamos sofrer junto. Nós deveríamos nos entristecer com a tristeza do irmão. Nós deveríamos ser aqueles que choram com eles. Quando o irmão peca, sabe o que nós deveríamos fazer? Nós deveríamos ser os primeiros a chegar nesse irmão e corrigir ele. E não corrigir de qualquer maneira, mas com espírito de brandura. Mas corrigir. Chamar o irmão e dizer, meu irmão, vamos aplicar aqui Mateus 18. O irmão pecou, chame ele, corrija ele. Se ele não aceitar a correção, pegue 2 testemunhas e vá a ele de novo.
Se ele ainda assim não se arrepender, traga ele à igreja. Se ainda assim ele não se arrepender, considere ele publicano e pecador. Exclua ele do meio da comunidade. A Bíblia fala sobre isso. Que nós precisamos corrigir os nossos irmãos quando eles pecam. Olha o que diz Gálatas, no capítulo 6, no verso 1. Paulo diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Alguém pecou, o que devemos fazer? Tentar restaurar. Tentar fazer com que essa pessoa se arrependa. Tentar fazer com que ela volte para o meio da comunidade com espírito de brandura. E aí ele continua dizendo: e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Corrija, mas cuide para que você também não caia. Esteja atento. Quando nós falamos sobre isso, há duas coisas importantes aqui, que acontecem sempre nesse contexto de pecado. A primeira delas, a primeira coisa comum que acontece, as pessoas pensam assim, muitos pensam: o irmão pecou, a culpa é dele. O irmão pecou, a culpa é dele e ninguém tem que se envolver. Então, deixa que ele vive como ele quer. Afinal de contas, cada um faz o que quer da sua vida. Essa é a primeira coisa que as pessoas pensam. O irmão está em pecado, o problema é dele. Não tem nada a ver com isso, tem minha vida para cuidar. Está errado. Se ele é um membro do corpo, ele faz parte da igreja do Senhor. Se ele pecou, é seu dever, meu dever e nosso dever, tentar restaurar ele para o meio da comunidade. Quando nós tratamos assim, nós tratamos com indiferença. Viva como quer, faça o que quiser. Só que há um outro ponto importante, que sempre acontece. Há aqueles que tratam com indiferença. A segunda coisa, o segundo problema comum aqui, é que aqueles que caem no pecado, eles pecaram, aí eles vão ser corrigidos, eles não aceitam a correção. Isso também é muito comum. Porque eles também pensam: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não na igreja. Na igreja todos têm a ver com a sua vida. Se você faz parte da igreja, você está num lugar onde nós vamos se meter muito na sua vida. Principalmente se você pecar. Nós vamos chamar você e vamos dizer: você precisa se arrepender. A vida que você está levando é uma vida errada. Você não pode caminhar assim. Não, mas ninguém tem que se meter na minha vida. Não na igreja. A igreja é um corpo. E no corpo nós cuidamos uns dos outros. Ou tentamos fazer isso, na medida do possível. O que nós não podemos é ser aqueles que tratam com indiferença quando o irmão peca. Ou ser aqueles que quando pecam, acham que ninguém tem que se meter na nossa vida. Nós precisamos entender que quebrantamento passa pela confissão de pecados. Passa por confessar pecados. Você tem buscado confessar seus pecados? Você tem buscado? Não, mas eu não tenho pecado. Sério? Você tem buscado confessar seus pecados? Ou ao invés disso você justifica os seus pecados? Justifica o modo que você está levando a sua vida? Você tem buscado confessar ou você é alguém que sempre tem uma desculpinha? Sabe, tem aqueles que sempre tem uma desculpinha. Não, mas não. Sempre tem uma justificativa. Você tem confessado o seu pecado? Quando o irmão peca, você tenta restaurar ele? Você já tentou restaurar algum irmão que caiu aqui? O irmão que estava no meio do congregar, que caiu, que pecou, que se afastou. Você foi atrás dele, tentou ligar para ele, fazer uma visita para ele. Tentou trazer ele de volta. Não, mas esse é o trabalho do pastor. Não, esse é o trabalho da igreja. É do pastor também, mas é da igreja. Você já tentou restaurar alguém que caiu em pecado? Ou, talvez o contrário. Quando você peca, e algum irmão tenta restaurar você. Algum irmão chega lá e confronta você com a escritura. Você aceita a correção ou você fica bravo com o irmão? Quebrantamento passa por confissão de pecados. Em quarto lugar, o quebrantamento ele é produzido pela pregação da palavra de Deus. Olha o que diz no verso 3. O verso 3 vai dizer assim: levantando-se no seu lugar, leram o livro da lei do Senhor seu Deus, durante uma quarta parte do dia, e durante a outra quarta parte do dia, fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Então eles abrem o livro da lei, eles leem o livro da lei durante uma quarta parte do dia, e a consequência deles lerem o livro da lei, deles conhecerem o livro da lei, é arrependimento e adoração. Numa quarta parte eles leem, na outra quarta parte eles
se arrependem. Quando a palavra de Deus é pregada, ou seja, lida, explicada e aplicada, então os corações eles podem ser alcançados. Irmãos, a pregação da palavra é de extrema importância no processo de quebrantamento do coração dos pecadores. De extrema importância. É necessário a pregação da palavra, é por meio da pregação da palavra que o quebrantamento é produzido. Você está aqui ouvindo a palavra, seu coração pode estar assim aí, que nem uma pedra, sabe? Que nem uma pedra, que nem uma rocha. Só que daqui a pouco a palavra de Deus entra aí. E ela entra e ela despedaça seu coração que está endurecido. E aí você se quebranta diante de Deus. E aí você tem a possibilidade de arrependimento, de confissão de pecados, de receber perdão. A pregação da palavra, ela é de extrema importância, ela produz quebrantamento. Por isso a gente precisa resgatar a supremacia da Escritura. A primazia da pregação na igreja. A gente precisa lembrar que toda a Escritura é inspirada por Deus. A gente precisa lembrar, olhe para mim, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olhe para mim, só há um Evangelho. Isso aqui é muito importante. Só há um Evangelho. Não existe Evangelho para jovens, Evangelho para homens, Evangelho para mulheres, Evangelho para crianças. Não existe isso. Existe um Evangelho que é o poder de Deus e salva homens, mulheres, jovens, crianças, idosos e todos aqueles que se arrependem do seu pecado. Existe somente um Evangelho. E por isso nós precisamos pregar essa palavra, pregar o Evangelho com fidelidade a Deus, com o coração quebrantado, debaixo do poder do Espírito Santo. Porque quando pregamos o Evangelho, com o coração quebrantado diante de Deus, debaixo da unção do Espírito Santo, os corações eles podem ser quebrantados, transformados, vidas podem ser restauradas, famílias podem ser transformadas, pessoas podem ser salvas. Quinto ponto importante a respeito do quebrantamento. Somente pessoas de coração quebrantado, elas podem exaltar a Deus de modo digno. Olha o que vai dizer os versos 4 e 5. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: levantem-se e bendigam o Senhor seu Deus de eternidade a eternidade. Então se disse: bendito seja teu nome glorioso, que ultrapassa todo o bem-dizer e louvor. Então olha a sequência, eles se arrependem dos seus pecados, se humilham, eles se quebrantam diante de Deus. Aí os levitas se levantam, e os levitas convocam eles, desafiam eles para louvar a Deus, porque eles se quebrantaram diante de Deus verdadeiramente. Eles conseguiram exaltar a Deus de modo digno. Eles conseguiram dar uma adoração que Deus estava esperando. Somente os que choram pelos seus pecados podem se alegrar em Deus. Somente aqueles que estão dispostos a chorar pelos seus pecados. Somente aqueles que se humilham diante de Deus, eles podem ser restaurados por Ele. Somente quem está disposto a se humilhar. O nome de Deus, irmãos, ele deve ser exaltado acima de todos os nomes. E nós devemos honrar a Deus com o nosso louvor. Nós devemos honrar a Deus com os nossos lábios. Dos nossos lábios precisam sair sacrifícios de louvor. O nome de Deus, ele deve ser um nome que ultrapassa todo o bem-dizer e louvor. O nome de Deus precisa ser adorado, exaltado, engrandecido. O nosso Deus, ele é digno de exaltação. Só que nós só vamos fazer isso de modo digno se os nossos corações estiverem quebrantados diante de Deus. Se nós estivermos com o coração quebrantado diante dele. Você tem tido um coração quebrantado, meu irmão? Você tem tido um coração quebrantado, minha irmã? Seu coração está quebrantado diante de Deus ou ele está duro que nem uma pedra? Como está o seu coração? Você tem tido um coração arrependido diante de Deus? Você tem se separado do que Deus condena? Seu coração é um coração que confessa pecados? A palavra está sendo pregada aqui. A pregação da palavra tem transformado o seu coração? Quando você vem nos domingos aqui,
Seu coração está sendo transformado? Você está saindo daqui confrontado pela palavra para ter transformação na sua vida? Para que a sua vida mude? Seu coração tem sido quebrantado pela Escritura? A primeira parte do texto nos fala sobre o quebrantamento do povo. E esse é o quebrantamento que nós devemos buscar como igreja. Nós devemos viver uma vida quebrantada diante de Deus. O que nós vamos ver na sequência? Nós vamos ver Deus sendo exaltado. Os levitas, eles se levantam, começam a clamar, começam a orar. E o que nós vamos ver é que eles vão começar a orar. E eles vão começar a falar de tudo que Deus fez para Israel, desde o chamado de Abraão. Nós vamos ver de onde Deus tira Israel, a forma que Deus cuida do seu povo, a forma que Deus ele dirige o seu povo. Veja bem, os levitas estão orando ao Senhor. É isso que eles vão fazer a partir do verso 4, orar, clamar a Deus. Sabe o que deve nos chamar a atenção? É como eles vão descrever Deus na sua oração. Os levitas vão orar, e na sua oração eles vão descrever quem Deus é. Isso aqui é maravilhoso demais, irmãos. Eles vão descrever quem Deus é. Eles vão falar de características de Deus, de atributos de Deus, de quem é Deus. Os levitas oram, eles descrevem a Deus, eles vão contemplar a majestade de Deus, exaltar o seu poder e descrever os seus gloriosos feitos. Olha como os levitas, como eles descrevem a Deus na sua oração. Em primeiro lugar, os levitas descrevem a Deus na sua oração, dizendo que Deus é o Criador. A primeira coisa que os levitas fazem na sua oração, eles vão dizer que Deus é o Criador. Olha o que diz o verso 6, na primeira parte, diz assim: só tu és o Senhor, fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo o que nela há, os mares e tudo o que há neles. Eles descrevem Deus como o Criador de todas as coisas. Ok, pastor, o que isso importa? Isso importa muito. Veja bem, quando a Bíblia afirma que Deus é o Criador, ela está destruindo as bases do ateísmo e as bases da teoria da evolução. O ateísmo diz que não há Deus. A teoria da evolução diz que somos fruto de uma explosão e fomos evoluindo com o tempo. A Escritura diz que Deus é o Criador de todas as coisas. Quando a Escritura diz que Deus é o Criador, o ateísmo tem as suas bases destruídas, porque Deus existe, Ele criou todas as coisas. Quando a Bíblia diz que Deus é o Criador de todas as coisas, a teoria da evolução, ela tem as suas bases destruídas, porque não somos fruto de uma evolução, somos fruto de um Deus que criou todas as coisas. Deus é o Criador. Deus criou todas as coisas, todas elas, tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual. Deus, Ele é o Criador, irmãos, Ele criou tudo. A evolução, pastor, o que eu tenho que entender da evolução? Você tem filho? Você tem filho que vai na escola? Você tem, né? Quem é pai tem filho que vai na escola. Sabe o que eles vão ensinar para o seu filho? Que nós somos fruto da evolução. Eles vão ensinar isso, que nós viemos do macaco e que nós somos evoluindo. Os professores vão ensinar isso. A evolução, que é tão ensinada nas escolas, ela é apenas uma teoria. É a teoria da evolução, não é a certeza da evolução. Uma teoria é algo que não tem solidez, é apenas uma teoria, é uma suposição, e uma suposição não é uma verdade. O que falta para os evolucionistas? Provas concretas que sustentem a sua teoria. E enquanto eles não tiverem provas, é apenas uma teoria. Pastor, então, o que os evolucionistas querem? O que os ateístas querem? Eles sabem o que eles querem? De forma clara, eles querem banir a ideia de Deus da mente dos homens. Sabe o que eles querem ensinar para os nossos filhos com a evolução? Que Deus não existe. Que não existe Deus. Então os jovens rapidamente se tornam ateus, céticos, agnósticos, e eles não creem na existência de Deus rapidinho.
Essa é a ideia central, é banir Deus da mente dos homens. Deixa eu ilustrar para você isso aqui, para que você compreenda melhor. Vou contar uma história breve aqui. Estava acontecendo uma guerra sangrenta. E os cristãos, eles estão sendo perseguidos. Um certo homem, ele chega num vilarejo, numa vila, e ele encontra um camponês cristão. Tem um cara lá que ele é um camponês e ele é cristão. E esse homem que está perseguindo os cristãos, para matar os cristãos, ele chega diante daquele camponês e ele disse: eu vim aqui para rasgar a sua Bíblia, para queimar o templo da sua igreja e para banir essa ideia tola de Deus da sua mente. O camponês, ele ouve aquele homem e ele responde aquele homem de forma ousada. Ele diz o seguinte: o Senhor pode rasgar a minha Bíblia, o Senhor pode até colocar fogo, queimar o templo da minha igreja, mas antes de o Senhor banir da minha mente a ideia de Deus, primeiro, o Senhor terá que apagar as estrelas do firmamento, porque enquanto elas brilharem, anunciar-me-ão a glória de Deus. Sabe o que esse camponês está dizendo? Ele está dizendo o que o salmista diz no Salmo 19, que os céus proclamam a glória de Deus, que o firmamento anuncia a obra de suas mãos, que não há fala, não há linguagem, mas se ouve a voz de Deus. Sabe o que esse camponês está dizendo? Que ainda que os ateus não acreditem em Deus, que ainda que os evolucionistas não acreditem em Deus, a criação testifica que Deus existe e criou todas as coisas. A criação testifica. O mundo criado. Veja bem, as belezas desse mundo não podem ser fruto de uma explosão. As coisas são muito perfeitas. A criação testifica contra os ateus e contra os evolucionistas. E os levitas, quando iniciam a sua oração, eles dizem: Deus é o Criador. Eles descrevem Deus como Criador em primeiro lugar. Em segundo lugar, os levitas descrevem Deus como provedor da vida. Deus é aquele que cria todas as coisas, mas Ele não apenas cria e deixa as coisas andarem ao seu bel prazer. Ele é aquele que sustenta todas as coisas. Olha o que diz o verso 6, na segunda parte. Diz assim: tu conservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Deus é o criador de tudo, mas Ele também é o provedor da vida. Deus não só criou todas as coisas, mas Ele sustenta toda a criação. Olhe para mim, sabe quem é Deus? Deus é quem faz a semente brotar. Esse é Deus. E quando Ele faz a semente brotar, Ele renova a face da terra. Sabe quem é Deus, irmãos? Deus é quem nos dá vida. Deus é quem nos dá saúde. Deus é quem nos dá o alimento. Deus é aquele que nos dá proteção. Deus é aquele que nos dá paz. Sabe quem é Deus? Deus é aquele que dá a chuva. Deus é aquele que dá o sol. Deus é aquele que criou todas as coisas. Deus é aquele que sustenta todas as coisas. Veja bem, Deus, Ele não é como um relojoeiro, que vem, dá a corda no relógio e vai embora. Não. Deus, Ele não criou todas as coisas e deixou elas livre para acontecerem de acordo com a sua vontade. Não, irmãos. Deus está presente. Deus está atuando na obra da criação. Deus é aquele que alimenta os pássaros. É Ele que alimenta os pássaros. Deus é aquele que veste as flores do campo. Deus é aquele que abastece as fontes das águas. Deus é aquele que enche a terra da sua bondade. Ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Sabe quem é Deus? É aquele que põe o pão na sua mesa. Sabe quem é Deus? É aquele que dá saúde para que você saboreie o pão que Ele colocou na sua mesa. Sabe quem é Deus? É aquele que dá força para que você trabalhe, para que tenha pão na sua mesa. Esse é Deus, o Criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas. Ele cria a vida, Ele provê a vida. Sabe quem é Deus? Deus é aquele que está aqui hoje, nos fortalecendo, nos guardando, nos conduzindo debaixo da sua graça. A terceira descrição que os levitas fazem de Deus é que além dele ser criador, além dele ser provedor da vida, Ele é o Senhor. Deus é o Senhor. No verso 6, no início dele diz assim:
Só tu és o Senhor, soberano do universo. Esse é Deus. Deus, ele é o soberano do universo. Deus, ele está assentado no trono e na sala de controle do universo. Deus, ele está no controle de tudo, irmãos, de tudo. A história não está entregue ao acaso. Veja bem, não há acasos nesse mundo. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acidente. Existe um Deus que está sentado no seu trono e que controla tudo o que acontece no universo. O Senhor soberano do universo, ele dirige a história. Esse Deus que é soberano sobre todas as coisas e Senhor sobre tudo, ele governa as nações. Ele governa todas as coisas. Irmãos, Deus é quem levanta reis. Deus é quem destrona reis. Veja bem, Deus é quem levanta reinos. Deus é quem abate os reinos. Deus é o dono e o proprietário de todas as coisas. Olhe para mim, Deus faz tudo conforme a sua vontade soberana. Deus não precisa pedir permissão para nada. Ah, mas Deus não pode fazer isso. Deus pode fazer o que Ele quer. Ele faz o que Ele quer. Ele é soberano sobre tudo, irmãos. E Ele faz tudo conforme, todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Em quarto lugar, os levitas vão dizer que Deus é aquele que elege soberanamente. Olha o que vai dizer o verso 7. Vai dizer assim: Tu és o Senhor, o Deus que escolheste Abraão. Deus é aquele que elege soberanamente. Ele é o Deus que escolheu a Abraão. Ele escolheu a Abraão. Ele chamou a Abraão. Veja bem, quando falamos de eleição, que é um tema sempre muito controverso, nós precisamos reafirmar que a eleição divina é soberana. Deus, ele escolhe quem ele quer. Ela é graciosa, ela é livre, ela é incondicional, ela é cristocêntrica e ela é proposital. Deus, ele escolhe quem ele quer, ele salva quem ele quer, ele chama quem ele quer. Deus, ele escolheu Abraão, ele se revelou a Abraão. E sabe o que é isso que Deus faz a Abraão? Um puro ato de graça. O chamado de Deus a Abraão é um puro ato de graça. Sabe quem é Abraão? Abraão é um idólatra. Abraão é alguém que está vivendo em uma cidade pagã. E Deus pega um idólatra em uma cidade pagã e chama ele para ser o pai de multidões. Sabe como ele faz isso? Soberanamente. Sabe como ele faz isso? Livremente. Sabe como ele faz isso? Proposicionalmente. Ele chama, ele escolhe. Deus é aquele que elege, irmãos, soberanamente. Olhe para mim, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Irmãos, Deus não nos escolheu porque Ele previu que um dia a gente creria. A presciência é uma falácia, irmãos, ela não se sustenta biblicamente. Deus, ele não nos escolheu porque previu que iríamos crer. Deus, ele não nos escolheu porque a gente era bom. Não, vou escolher o fulaninho ali porque ele é santo. Não. Ele não nos escolheu porque nós éramos santos. Deus, ele não nos escolheu porque a gente fazia coisas boas ou praticava boas obras. Não. Nada disso é o fundamento da eleição. Deus não nos escolheu por nada disso. Veja bem, fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. Nós fomos escolhidos para isso. A eleição, irmãos, é a causa da santidade. Não é a santidade que é a causa da eleição. Nós fomos escolhidos para ser santos. Portanto, os eleitos de Deus não vivem no pecado deliberado, como ensina a hipergraça. As pessoas dizem assim: então Deus escolhe pessoas, pastor? Escolhe. E o que isso significa? Que eu posso viver no pecado até o fim da minha vida e que Jesus vai me salvar? Não. Quem é um eleito de Deus não vive no pecado deliberado. Quem é um eleito de Deus, ele vive em santidade, ele busca a santidade, ele busca uma vida irrepreensível.
A eleição conduz à santidade. Nós fomos criados em Cristo para as boas obras, não por causa delas. As pessoas dizem assim: essa pessoa aqui faz coisas boas, ela vai para o céu. Não vai. Veja bem, obra nenhuma leva ninguém para o céu. A prática de boas obras não é o fundamento para a salvação. Não somos justificados pelas boas obras. Eles descrevem Deus como aquele que elege soberanamente. Em quinto lugar, quem é Deus? Deus é aquele que chama eficazmente. Então Deus, ele elege e ele chama eficazmente. Olha o que diz ainda no verso 7. Tu és o Senhor, o Deus que escolheste Abrão, e o tiraste de Ur dos caldeus. O que Deus faz? Ele escolhe Abraão e ele tira Abraão de Ur dos caldeus. Ele chama Abraão eficazmente. Deus não elegeu Abraão ou Abrão apenas. Ele tirou ele de Ur dos caldeus. Ele tirou Abrão da sua idolatria. Ele tirou Abrão da sua vida de servir aos ídolos. Deus mudou o coração de Abrão. Ele muda o coração de Abraão, ele muda o caminho de Abraão, ele muda a sua vida, o seu futuro e a sua eternidade. É exatamente isso que Deus faz com o seu povo. Deus, ele escolhe o seu povo e ele chama o seu povo. E sabe o que ele faz? Quando ele chama o seu povo, ele transforma o coração do seu povo. Ele muda o caminho do seu povo. Ele muda a vida do seu povo. Ele muda o futuro do seu povo. E ele muda a eternidade do seu povo. É exatamente isso que Deus faz com o seu povo. Veja bem, há dois tipos de chamado. Há um chamado externo, que é o que nós fazemos por meio da pregação. Quando nós estamos pregando, nós estamos chamando externamente as pessoas, pelo lado de fora. Mas há um outro tipo de chamado, que se chama, ou se diz chamado eficaz, ou chamado interno, que é o chamado que Deus faz no coração das pessoas. Então nós pregamos chamando externamente, mas somente o Espírito Santo de Deus pode chamar as pessoas internamente. Somente Ele pode quebrantar o coração das pessoas. Somente Ele pode convencer o pecador dos seus pecados. O chamado interno é eficaz, ou seja, todo eleito de Deus será chamado eficazmente. Todo eleito de Deus será chamado. Olha o que diz Romanos, no capítulo 8, nos versos 29 e 30. Diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aí é uma sequência muito importante aqui. Olha como se dá a sequência. Diz assim, está lá? Diz assim: e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Há um processo aqui. Veja bem, Deus é aquele que predestina, que chama, que justifica e que glorifica. Aí você olha a conjugação do verbo. Justificou, está feito. Predestinou, está feito. Glorificou, já está feito, ainda que não somos glorificados. Não está falando de algo que vai acontecer, está falando de algo que já aconteceu. Deus, ele predestina e chama eficazmente, ou seja, o chamado de Deus é irresistível na vida dos eleitos. Os eleitos de Deus não resistem ao chamado de Deus. Pastor, nós não podemos resistir à graça? Podemos. Até quando Deus não quer mais que a gente resista. Aí Ele vem e quebra a resistência com a graça irresistível. Quando Deus ele entra com a graça irresistível, o coração do eleito é quebrantado. Então nós vamos resistindo, dizendo não, nos afastando, negando o chamado do Evangelho. Só que chega uma hora que essa graça que é resistível se torna irresistível. E aí nenhum coração resiste à graça irresistível. Deus ele chama eficazmente. Sabe o que é interessante? É que Jesus vai dizer que as suas ovelhas ouvem a sua voz, que Ele conhece as suas ovelhas e que as suas ovelhas o seguem. Olha o que diz o Evangelho de João, no capítulo 10, os versos 25, 27 e 29. Diz assim: já falei
Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Aí ele vai dizer assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Veja bem, não são todos que ouvem a voz dele. Ele determina uma classe que ouve a voz dele. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então quer dizer que tem pessoas que não vão ouvir a voz de Cristo, que não vão ouvir o chamado. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Ele conhece as suas ovelhas e elas me seguem. Jesus continua dizendo: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. As ovelhas de Jesus ouvem a sua voz, elas seguem ele. Ele conhece as suas ovelhas, ele chama as suas ovelhas, e quando as suas ovelhas ouvem o seu chamado, o seu coração é quebrantado. Elas respondem com fé e arrependimento. O mesmo Deus que chama é o Deus que abre o coração para o chamado. É Ele que quebranta o coração. Em sexto lugar, os levitas descrevem Deus como aquele que transforma o pecador. Olha o que diz ainda no verso 7. Tu és o Senhor, o Deus que escolheste Abrão e o tiraste de Ur dos Caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Então Deus escolhe, Deus tira de Ur dos Caldeus e Deus muda o nome. Ele muda o nome de Abrão para Abraão. Deus mudou o nome de Abrão, que era grande pai. Abrão significa grande pai. E Deus ele muda o nome dele para Abraão, pai de uma grande nação. E aí a gente olha para a vida de Abraão. Ele esperou 25 anos para ter Isaac. Isaac nasce. E depois que Isaac nasce, Deus diz: agora tu vai lá e mata ele para mim, em sacrifício. Abraão obedece a Deus, leva o seu filho em sacrifício, porque ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. Abraão ele obedece à ordem de Deus. E quando Deus ele vê para a fidelidade do coração de Abraão, Deus faz uma promessa para Abraão. Ele diz: olha Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está vendo Abraão? Olha para o céu, consegue contar as estrelas? Assim será a sua descendência. Abraão, olha para a areia do mar, consegue contar os grãos? Não, assim será a sua descendência. Deus ele chama Abraão, Deus ele escolhe Abraão, Deus dá um filho a Abraão, faz promessas a Abraão. Sabe o que acontece, irmãos? Todos nós que estamos aqui, que fomos remidos por Jesus, e todos os crentes em todos os lugares do mundo, eles são filhos de Abraão pela fé. Abraão é nosso pai, e nós somos filhos de Abraão. Nós somos aqueles que foram entregues como descendência a Abraão. Deus muda a nossa sorte, a nossa vida e o nosso coração. Sabe o que é magnífico? Que o poder para isso não vem de dentro de nós. O poder para isso vem do alto. Sabe, o poder para a transformação da nossa vida, da nossa fé, de tudo que nós fazemos não está dentro de nós. Isso vem do alto. Isso vem de Deus, irmãos. Isso não vem do homem, isso vem de Deus. Sabe a sétima característica que eles descrevem a Deus? Os levitas dizem que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Então Deus é aquele que promete e é aquele que cumpre. Olha o que diz o verso 8. Achaste o seu coração fiel diante de ti, e com ele fizeste aliança, para dares à descendência dele a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus. Olha o que diz no final: e cumpriste as tuas promessas, porque és justo. Deus prometeu e Deus cumpriu. Deus ele cumpre as suas promessas. Deus ele achou o coração de Abraão fiel. Ele fez uma aliança com Abraão. E sabe o que ele faz? Ele cumpre a sua promessa a Abraão. Deus ele vela por cumprir a sua palavra. Ele tem zelo por aquilo que diz. Ele tem zelo por aquilo que prometeu. O céu passa, a terra passa, mas a palavra de Deus não passa, irmãos. As promessas de Deus, elas não passam. Nós olhamos para nós, irmãos, e muitas vezes nós somos infiéis a Deus. Nós somos infiéis a Ele. Só que mesmo quando nós somos infiéis a Deus, Ele permanece fiel. Porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele cumpre aquilo que prometeu. Ele cumpre aquilo que está escrito. Ele cumpre as suas promessas. A oitava
característica que eles descrevem em Deus é que, além de Deus cumprir as suas promessas, Deus é aquele que liberta o seu povo da aflição. Deus, ele é libertador, irmãos. Olha o que diz o verso 9. Diz assim: viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o clamor deles junto ao Mar Vermelho. Prestou atenção? Ele viu a aflição, ele ouviu o clamor. Deus é aquele que liberta o seu povo da aflição. Ele tira o seu povo da aflição. Olhe para mim, Deus vê, Deus ouve e Deus intervém. Esse é o nosso Deus. Deus é aquele que vê, aquele que ouve, aquele que intervém. Ele está presente o tempo todo. O nosso Deus, ele se importa com o seu povo. Ele se importa com as suas ovelhas. Ele se importa com os seus filhos. Deus, ele viu a aflição do povo no Egito. Ele ouviu o clamor do povo. Ele desceu. Ele libertou aquele povo. Com mão forte, mão poderosa. Ele ouve o clamor, ele desce, ele liberta aquele povo. Se você prestar atenção no texto que nós lemos, nos 15 versículos, você vai ver que há uma ênfase no texto. Há uma sequência de palavras, de ações de Deus. Vai dizer que Deus viu, vai dizer que Deus fez, vai dizer que Deus dividiu. O tempo todo o texto está dizendo: fizeste, ouviste, dividiste. Está falando do Deus que liberta o seu povo da aflição. Deus libertou o povo do Egito. Deus continua libertando pessoas da aflição. Ele continua libertando pessoas da aflição, da opressão. Deus, ele continua trabalhando, irmãos. Deus, ele continua libertando pessoas. Ele continua quebrando as cadeias e despedaçando os ferrolhos de ferro. Ele continua fazendo isso. Deus, ele ainda está abrindo as portas de bronze. Ele ainda está fazendo isso. Ele ainda está trazendo o seu povo para um lugar espaçoso. Deus é aquele que liberta o seu povo da aflição. Eu não sei como você entrou aqui hoje, irmão. Você saiu da sua casa, não sei como está a sua vida, não sei como está, como você tem vivido, não sei como está o seu coração no momento que você está sentado aqui, ouvindo essa palavra. Talvez você entrou aqui hoje com seu coração aflito. Talvez você está vivendo debaixo de aflição, vivendo debaixo de opressão. Talvez você está assim hoje, aflito, oprimido, com o coração carregado de aflição, carregado de opressão. Você precisa sair daqui sabendo algo hoje. Você precisa sair daqui sabendo que Deus é aquele que liberta o seu povo da aflição. Deixa eu falar algo para você. Se o seu coração está aflito, se você está oprimido, o Deus que liberta o seu povo da aflição, Ele está aqui hoje, irmãos. Ele está aqui. Ele pode arrancar essa aflição do seu coração. Ele pode arrancar essa opressão da sua vida. Ele pode mudar a condição do seu coração. Você pode sair daqui livre disso hoje. Você pode sair daqui liberto dessa aflição, liberto dessa opressão. E não porque nós estamos pregando, mas porque o Deus que estamos pregando está aqui. Ele é aquele que liberta o seu povo da aflição. Ele libertou o povo de Israel. Ele liberta o seu povo hoje. Só que veja bem, Deus não liberta incrédulo. Deus não liberta quem não tem o coração quebrantado. Não adianta estarmos com o coração aflito e o coração duro como uma pedra. Deus é aquele que liberta o seu povo da aflição. Se você está aflito, seja livre hoje, irmão. Em nome de Jesus. Se você está oprimido, seja livre hoje. Que o seu coração seja livre disso hoje. Que você saia daqui não com esse fardo, com o seu coração carregado disso, mas que o Deus que liberta o seu povo da aflição arranque isso do seu coração hoje. Que você saia daqui transformado. Que você saia daqui liberto pela pregação da palavra. Que o seu coração saia daqui encharcado da graça de Deus. Eles descrevem também Deus, os levitas descrevem a Deus como Deus que opera milagres para revelar o seu poder. Então Deus é aquele que liberta o seu povo da aflição. E Deus é aquele que faz milagres. Ele faz milagres. Ele opera milagres. E quando Deus faz milagres, sabe o que Ele revela? Ele revela o seu poder. Todas as vezes que Deus opera um sinal, uma maravilha, um milagre, Deus está revelando o seu poder. Olha o que diz os versos 10 e 11. Diz assim: fizeste sinais e maravilhas contra Faraó e seus servos, e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os que trataram com arrogância,
e assim adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Dividiste o mar diante deles, de maneira que o atravessaram em terra seca. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Então olha o que eles estão dizendo. Deus operou milagres. Ele destruiu a arrogância de Faraó. Ele abriu o mar vermelho. O povo passou a pé seco. Ele jogou os egípcios no mar como se lança uma pedra dentro da água. Sabe o que Deus estava fazendo quando estava operando no Egito? Quando está fazendo sinais, milagres e maravilhas no Egito, Deus está revelando o seu poder. Deus está mostrando o tamanho do seu poder. Irmãos, Deus não só tirou o seu povo da escravidão. Ele não simplesmente tira Israel de dentro do Egito. Deus, ele faz algo mais. Ele derrubou os deuses do Egito. Veja bem, toda vez que Moisés liberava uma praga sobre o Egito, cada uma daquelas pragas, ela destruía um deus egípcio. Era Deus dizendo: vocês têm um Deus para isso? Deixa eu mostrar para você o tamanho do poder que eu tenho como Deus. Quando Deus ele envia as pragas, Ele não apenas tira o seu povo do Egito, Ele derruba os deuses do Egito. Quando Ele envia sobre a terra dos faraós 10 pragas, Ele estava destruindo as divindades, envergonhando as divindades. Era isso que Deus estava fazendo, revelando o seu poder. Ele estava revelando para Faraó e para o Egito. Ele estava revelando ao mundo que só Ele é Deus, que só existe um Deus de verdade. Embora os milagres não sejam o conteúdo do Evangelho. Veja bem, o conteúdo do Evangelho não é milagre. E por isso nós não podemos pregar só sobre milagre. Mas os milagres, eles têm o seu lugar. Eles abrem as portas para a proclamação do Evangelho. O milagre não é o conteúdo, mas ele abre as portas para a proclamação do Evangelho. O nome de Deus foi exaltado por meio dos milagres no Egito. Deus foi exaltado lá. O nosso Deus é o Deus que revela o seu povo, revela o seu poder ao operar milagres. Os milagres de Deus revelam o seu poder, revelam o tamanho do seu poder, revelam que só Ele é Deus, que somente Ele é o Todo-Poderoso. Os levitas também caracterizam, aqui a gente vai, são 11 características. Eles descrevem aqui Deus também como aquele que guia o seu povo com a sua presença. Quem é Deus? Aquele que guia o seu povo com a sua presença. Verso 12: Tu os guiaste durante o dia com uma coluna de nuvem, e durante a noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho por onde deviam seguir. Quem é Deus? Deus é aquele que está conduzindo o seu povo, guiando o seu povo com a sua presença. Eles estavam no deserto, o que tinha? De noite, uma coluna de fogo, de dia, uma coluna de nuvem. Elas sempre iam à frente do povo. Quando a coluna ia, o que Israel fazia? Ia atrás da coluna, ia atrás da nuvem de fogo, ia atrás da coluna de nuvem. A coluna direcionava o povo. Tanto a coluna de fogo como a nuvem eram símbolos da presença de Deus com o seu povo. A coluna de fogo, ela aquecia no frio do deserto, e ela iluminava o caminho para que eles andassem. A coluna de nuvem refrescava do deserto, no calor escaldante do deserto, e trazia refrigério no meio da caminhada deles do dia a dia. Olhe para mim, irmãos, a presença de Deus em nossas vidas, ela nos protege, ela nos aquece, ela refrigera a nossa alma, e ela traz orientação para as nossas vidas. A presença de Deus é de extrema importância na nossa vida. Nós precisamos carregar, estar sendo dirigidos pela presença de Deus. Somente a presença de Deus é alento para a nossa caminhada. Somente ela, irmãos. Somente ela vai nos conduzir para a eternidade, para a terra prometida. Sem a presença de Deus em nossas vidas, a gente não é nada, irmãos. Nada. Não, mas eu tenho tudo. Você tem a presença de Deus? O Espírito está habitando em você. Se você tem a presença de Deus, você tem tudo. Se você não tem a presença de Deus, você não tem nada, ainda que você tenha tudo. A presença de Deus é tudo que nós precisamos, irmãos. Sem ela, em nossas vidas, nós não somos nada. A pergunta que eu faço é: você tem buscado a presença de Deus? Você tem desejado a presença de Deus? Você tem ansiado pela presença de Deus? O Deus que nos orienta pela sua presença, você tem buscado isso?
Você tem clamado por Deus, por mais da sua presença, por mais da sua graça, por mais da sua misericórdia? Quem é Deus? Deus é aquele que fala ao seu povo por meio da sua palavra. Olha o que diz os versos 13 e 14. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Tu lhes deste a conhecer o teu santo sábado, e lhes deste mandamentos, estatutos e lei, por meio de teu servo, Moisés. Deus é aquele que fala ao seu povo por meio da palavra. Veja bem, ele desceu do céu, ele escreveu naquelas pedras que Moisés tinha, as pedras da lei. Ele escreve com letras de fogo naquela pedra, com o seu próprio dedo. Deus escreve literalmente os 10 mandamentos com o seu dedo, com letras de fogo naquelas tábuas. Lá Deus dá juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Ou seja, ele fala pela palavra. Ele trouxe a palavra a Moisés. O que Esdras está fazendo aqui? Ele está pegando a palavra que Deus tinha dado a Moisés, está ensinando ela ao povo. Deus, ele deu a palavra a Moisés. Esdras e os levitas estão levando essa palavra ao povo. O que Deus continua fazendo? Falando ainda hoje ao seu povo por meio da palavra. O que Deus está fazendo hoje aqui? Deus está falando com você, irmão. E sabe como ele está falando? Pela pregação da palavra, pelo ensino da palavra, pela exposição da Escritura. Essa é a forma que Deus decidiu falar com o seu povo, pela Bíblia. Você tem uma Bíblia? Você está ouvindo a pregação da Bíblia? Você saiba que ainda que seja homem falando para você, você está ouvindo a própria palavra de Deus sendo ministrada ao seu coração. Deus fala por meio da sua palavra. O que significa, pastor? Que você não precisa buscar em outras fontes saber o que Deus quer para a sua vida. A Bíblia já diz para você. Já está escrito. Já está na palavra de Deus. Você não precisa ouvir outras vozes, nem buscar outras fontes de revelação. Sabe o que basta para nós, Igreja de Jesus? Para nós, irmãos, basta a infalível, inerrante e suficiente palavra de Deus. Chega, nós temos ela. E essa Bíblia aqui, essa palavra é infalível, ela não falha. Ela é inerrante, ela não tem erros. Ela é suficiente. Você não precisa de uma profecia extra. Você tem a palavra de Deus. Última forma que os levitas descrevem quem Deus é. Deus é aquele que provê sustento para o seu povo. No verso 15 diz assim: quando estavam com fome, lhe deste pão dos céus, e quando estavam com sede, fizeste brotar água da rocha, e lhes disseste que entrassem para tomar posse da terra, que com juramento prometeste dar a eles. Veja bem, irmãos, quando nós olhamos para esse texto e Neemias começa a relembrar o que Deus fez no deserto, nós precisamos ter um pouquinho de noção aqui. Quando Deus ele envia maná, quando Deus ele provê na vida daquele povo, não era 10 pessoas, não era 20 pessoas, eram cerca de 2 milhões de pessoas perambulando pelo deserto.